tempo, né? Hoje eu vou falar sobre um episódio que ocorreu, né, essa manhã comigo enquanto eu tava tentando ir para a cidade da minha avó, né? E o que aconteceu? Eu acabei perdendo o ônibus, né? Porque eu ia para um curso da parte da manhã, só que como teve esse atraso, aconteceu que eu não ia chegar a tempo de pegar o ônibus. Tinha outro ônibus, é claro. Só que eu não ia chegar a tempo de estar lá no curso naquela hora. Por causa que o outro horário para pegar o ônibus não fazia com que eu chegasse a tempo. Eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu nessa manhã. Hoje, dia 22, né, de novembro de 2022, aconteceu que eu acho que as coisas não acontecem por um acaso. Aconteceu que a gente foi empalhado por quê? Por quê? Pelo quê, afinal? Aconteceu que quando a gente estava indo a caminho, vários bois, um total de 7 mais ou menos, estavam na nossa frente. E o caminho ele era bem, não muito largo, né? Porque vocês sabem ou não sabem, eu tô morando no sítio agora. A minha família tá morando, né? E então quando eu não tô na cidade da minha avó, eu tô por aqui na cidade da minha mãe, no sítio, na verdade. Então vive essa vida dupla aqui e ali. E então, gente, acabou que teve esse atraso. E o que me fez pensar? Acontecia que os bois iam, a gente ia com o carro e os bois iam. Então tinha aquele boi que fazia com que tentasse fazer com que aqueles outros bois voltassem, passassem pela gente, não ficassem na nossa frente. Só que nenhum tomava a decisão e apenas seguia o outro que estava andando e indo pra frente, indo pra frente, indo pra frente. O caminho foi ficando estreito e aí não deu tempo mais. A gente sabia que não ia dar tempo. Então nós voltamos. E aqui estou eu para contar para vocês. Meu irmão não ia para a escola, outro acontecimento, né? E a minha irmã pegou e disse: então eu não vou não. Foi avisar uma menina, né, que não meus irmãos não iriam para a escola. Aí a menina pegou e disse: então eu não vou também não. E então deu um estalo na minha mente. O que aconteceu hoje foi o quê? Vários bois. E o que aconteceu com o acontecimento, né, dos meus irmãos, cada um e dizendo que não ia e os outros dizendo que não ia após. Porque o que aconteceu ali foi um efeito manada. E aqueles bois ali, eles são muito famosos, né? Esse negócio de que os bois sempre são andando em bando e quando vem outros, e isso que eles correm é chamado de efeito manada. Por isso que existe uma frase, vou ler aqui pra vocês, desse minhas anotações, tá? Eu vou colocar em PDF aqui embaixo, depois que eu passar ele pra o modo online, tá? E é uma frase que diz assim: por onde passa um boi, passa uma boiada. Então, por que isso? O que é o efeito manada, afinal? O efeito manada tem a ver com influência, né? O efeito manada, nós somos condicionados a isso por conta que a gente procura, às vezes a gente não tem o conhecimento de muitas coisas, entendeu? Então, para que a gente poupe energia, a gente vai ser guiado por algo ou por alguém. E existem três tipos de influência. Nós somos influenciados por um líder, nós somos influenciados por um contexto social ou pelo um grupo. No caso, né, dos bois, tem um líder e aí vem o grupo e vão junto. Ou efeito manada, nos tempos antigos acontecia conosco para sobrevivência, sabe? Antigamente, quando tinha os tempos das cavernas, aqueles que se mantinham sozinhos acabavam não sobrevivendo. Por quê? Porque às vezes tinha um predador, né? E quando tinha mais gente, era mais fácil de combater, né? Porque eu ouvi uma frase que o poder emana do povo. Porque quando tem mais gente, dá para combater o mal.
Então, gente, isso é muito interessante. Mas hoje, psicologicamente, o efeito manada, ele é explicado como um comportamento diante de atitudes coletivas. O marketing usa muito esse tipo de coisa como uma forma de investimento, sabe? Por quê? Porque o que eles fazem? Eu lembrei, enquanto estava escrevendo sobre isso, de um episódio de um dorama, eu só não me lembro qual, em que as pessoas estavam querendo vender um produto dentro de um mercado. Então, o que eles iam fazer para que aquele produto seja vendido? Eles pegaram e teve uma turminha, que era eles próprios que queria vender, e ficaram fingindo assim. Ia lá pra frente do produto que queria vender e disse: nossa, isso é muito bom. Aí o outro dizia: e é muito bom, eu quero também. Aí via as outras e ia sair pegando mais de um e colocando dentro do carrinho e saía. Aí vinha bem muita gente que estava começando a observar e ouvir e disse: então isso deve ser bom, eu vou levar também. Então, gente, o que aconteceu com uma experiência minha, eu vou lhe contar. Aconteceu que eu ia provar pela primeira vez açaí. E a gente tava na praia, eu e meus familiares, né? Então, a gente foi e tinha, sabe, na beira da praia, ali perto, sempre tem muito lugar que vende comidas. E nesse lugar tinha vários barraquinhos de açaí. Só que uma tinha uma fila enorme, enquanto outra tinha uma fila mediana. Mas o que a gente foi fazer? A gente foi para onde tinha mais gente. E isso é o efeito manada. E no final, aquele nem era tão bom. Porque no outro dia, a gente foi naquele outro lugar que tinha pouca gente e era mais gostoso. Então, isso o que dá? O efeito manada tem lá as suas consequências. Então, a gente vai... qual é a desvantagem? Qual é a desvantagem disso? Porque às vezes você acaba nem pensando. Porque na verdade o efeito manada ele acaba acarretando uma coisa. A gente, como eu disse, é para economizar energia. Então a gente vai poupar, pensar e apenas seguir pelo que está sendo da maioria, né? E existe uma historinha que eu acho que vocês já ouviram, que é Maria vai com as outras. Aquela ovelhinha que fazia tudo que as outras ovelhas faziam, para também ter um outro significado para se encaixar num grupo. É algo que a gente não deve fazer, né? Mas o que aconteceu? Tudo que as outras faziam, ela fazia também. E aí começaram uma a uma a pular de um precipício. E o que é que Maria fez? Foi lá e pulou também. O que a gente não deve ser é uma Maria vai com as outras. E como a típica frase de nossas mães, nós não somos todo mundo, né? Então a gente deve aprender a pensar. E como a gente aqui nesse canal acaba falando de maneira cristã e entrando na Bíblia, hoje eu quero falar com vocês sobre onde a gente pode observar um efeito manada na Bíblia. E eu encontrei, eu achei bem interessante, em Números, no capítulo 12 e o capítulo 3 a gente pode observar. Qual é aquilo que se passa? Ali acontece que Deus falou para que Moisés mandasse povos ali para... Povos não. Cada pessoa daquelas tribos ali para espiar a terra de Canaã, né? E foram ali os povos. E quando eles chegaram, depois de ter visto como era a terra, viram que a terra era muito boa, mas o que acontecia? Já tinha gente habitando lá, que eram os gigantes. Só que veio um povo, a maioria deles, do que foram espiar, e começaram a espalhar o pensamento da manada, que era o quê? Ali tem muito gigante, eles vão nos devorar. E aí o povo começou, meu Deus, porque, gente, eu tenho observado, como a gente não pensa muito, a gente vai pelo que os outros já estão dizendo. Mas teve dois que pensaram diferente, que foi Josué e Caleb. Vamos ler aqui no capítulo 14 e no verso 6, que diz assim: dentre aqueles que espiaram a terra,
Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes. Por quê? Porque eles não estavam gostando do que os outros estavam espalhando, que era medo, que era um pensamento que ele estava fazendo com que todos pensassem ao mesmo tempo. Foi tão sério, gente, que aquelas pessoas influenciaram as pessoas que se rebelaram. A gente pode observar isso no versículo 36 do verso 14. E também eles influenciaram as pessoas que acabaram morrendo. Tanto os influenciadores, tanto os que foram influenciados pelo efeito manada, acabaram morrendo. Mas a gente não deve seguir o que a maioria pensa, mas a gente deve começar a pensar. Por quê? O povo acabou não entrando em Canaã, com exceção de quem? Daqueles que pensaram diferente, que raciocinaram e lembraram. Olha, vê o que diz aqui, no versículo 8 do capítulo 14. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra, e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra de qual emana leite e mel. Eles confiaram, ao invés dos outros que duvidaram do que Deus tinha prometido a eles. E é por isso que nós, cristãos, não devemos seguir o que os outros falam, o que os outros pensam. E a gente deve ir à contramão do mundo. Existe um louvor que eu vou colocar aqui no final. Sou diferente, da Marcela Thaís. E, gente, existe uma frase muito interessante que eu também vou deixar para vocês aqui, ó, que é de Walter Lippmann. Quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Interessante. Porque a gente deve estar em concordância com a palavra de Cristo. A gente deve seguir a Cristo, não a maioria, não as modinhas, não essas coisas passageiras desse mundo. E se o nosso pensamento deve estar ali com os pensamentos do mundo, a gente deve começar a repensar. Porque a gente não deve caminhar do lado com o mal. Até porque a luz e as trevas não se batem. Porque onde há luz, não deve haver trevas. E, gente, interessante é que como por um homem entrou o pecado, todos pecaram. Aconteceu que lá no Jardim do Éden, o homem foi aquele que, Adão, né? Ele escutou a mulher dele, né? Foi influenciado. A primeira influência, gente, a primeira coisa de influência foi lá no início, desde o Gênesis. E é por isso que a gente deve começar a repensar. Em quem eu tenho deixado ser me influenciado? Por quem? Até porque, como eu falei sobre manada, sobre essas coisas de ser influenciado, né? E também a historinha da ovelhinha, nós somos comparados na Bíblia como ovelhas. E Jesus é o bom pastor. E depois de algumas passagens que a gente pode observar aqui, a gente sabe que Deus revelou que no mundo ia ter pessoas que seriam os falsos profetas. E é por isso que a gente deve prestar atenção e deve estar a gente deve prestar atenção. Se aquelas palavras que a gente tem recebido são contra ou diferente do que está na Bíblia, não é pelaquela estrada que a gente deve andar, mas ao contrário dela, porque a gente deve estar de acordo com a palavra de Deus. E voltando, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e o versículo 12, que diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Ou seja, por meio de um homem entrou o pecado e por isso todos nós pecamos. E como Adão foi tentado, nós somos tentados e pecamos todos os dias. É por isso que a gente deve começar a pedir a Deus para que Ele nos guie e não que a gente seja guiado pela qualquer doutrina.
E é isso que eu queria trazer de reflexão pra vocês, gente. Foi algo muito interessante de ter estudado. Eu vou deixar os rascunhos do que eu li aqui pra vocês. E segue-se também a música e vocês possam escutar. É de Sou Diferente, de Marcela Thaís, como eu disse. E ela tem um trecho que diz assim: não sigo boatos, modismo, teoria. Eu sigo fatos, Jesus Cristo e a Bíblia. Me chamem de careta, cristão ou crente. No mundo de iguais eu sou diferente. Então que a gente possa fazer a diferença. E é isso. Tchau.